As volumosas chuvas no país nas últimas semanas têm ajudado no desenvolvimento da safra 2021-2023 de café arábica, segundo o CPEA. No geral, as chuvas estão auxiliando no crescimento vegetativo dos cafezais e no enchimento dos grãos. Contudo, especialistas ainda esperam queda na produtividade em 2022-23, devido ao abortamento das flores e de chumbinhos em 2021. Também existe um alerta quanto a possíveis impactos do excesso das chuvas sobre as lavouras de Minas Gerais, onde algumas localidades enfrentam enchentes. As perdas financeiras nas lavouras devido à estiagem no Rio Grande do Sul podem ultrapassar 19 bilhões e meio de reais, segundo a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, a FECOAGRO. Nós vamos continuar falando desse assunto com o presidente da entidade, o Paulo Pires, já está conectado. Presidente, muito obrigada pela sua participação e seja bem-vindo. Boa tarde a todos, é uma satisfação falar com vocês aí. Obrigado, senhor. Eu queria saber como vocês chegaram a esses cálculos, né? E quais são os impactos, começando aí pela soja. Veja bem, na semana passada, tá, dia 8, especificamente dia 8 de janeiro, a RTC, Rede Técnica Cooperativa, que abrange a área técnica de 32 cooperativas associadas à FECOAGRO, elas fizeram um levantamento de perdas, né, uma previsão de perdas a campo, tá, sobre as culturas do milho e do soja. Tá? Então, no milho nós tivemos uma perda estimada de 59,2%, sobre uma projeção, tá, de 6 milhões de toneladas que o IBGE projetava que o Rio Grande do Sul colheria, né? Então nós teríamos 59,2% de perdas. Né? Isso projetando com o preço pago ao produtor de R$ 93, nós temos uma perda estimada aí de 4,3 milhões. Na soja, a quebra prevista pela RTC é de 24%, de uma previsão de colheita de 20,5 milhões de toneladas. Então, nós teríamos aí, com o preço de R$ 170, que é o preço pago aos nossos produtores, nós teríamos uma perda de 15,4 milhões de toneladas, de 15,4 bilhões de reais, desculpe. E isso soma, então, os 19,7 bilhões de prejuízos que nós estimávamos na semana passada. Nós temos que clarear que, infelizmente, no Rio Grande do Sul não colheu e nós estamos sofrendo hoje temperaturas extremas aqui no Rio Grande do Sul. Ou seja, a previsão de vocês é que esse prejuízo aumente nos próximos meses? Veja bem, Raíssa, nós temos uma esperança que chova, tá? Tem uma previsão de chuva para a semana que vem. Os dados, os prejuízos do milho, eles são reversíveis e são maiores que os divulgados, né? E nós temos uma perspectiva, né, de salvar parte da safra de soja. Né? Não existe mais praticamente tempo hábil de se plantar, pelo menos dentro da recomendação de se plantar soja no Rio Grande do Sul. Né? Então, nós já temos hoje órgãos que projetam aí mais de 40% de perda na soja no Rio Grande do Sul. Né? Principalmente aquele soja que foi plantado mais no cedo, ele tem uma perda expressiva. Claro que a gente sempre tem que falar, né, os nossos amigos do AgroMais, nós deixamos claro isso, que às vezes existem chuvas esparsas no Rio Grande do Sul, né? Então nós podemos ter uma região, vamos dizer assim, que tem um pouco melhor condição de colheita. Mas como fato geral no Rio Grande do Sul, nós estamos nos encaminhando para uma das maiores frustrações na história das culturas de verão aqui do Rio Grande do Sul. Tá certo. E nesse cenário, qual tem sido o papel, Paulo, dos decretos de emergência aí para os municípios? Raiz, é muito importante a tua colocação pelo seguinte, em 19 e 20 nós tivemos uma frustração mais localizada no Rio Grande do Sul, tá? E principalmente na cultura do milho. E o que aconteceu então? Nós construímos junto ao governo federal, né, até o nosso governador Eduardo Leite foi o nosso porta-voz, tá? Nós construímos junto ao governo federal uma série de medidas, né? Prorrogação de contas, enfim, um auxílio emergencial para pequenos produtores, enfim. O que aconteceu? Mais de 200 municípios do Rio Grande do Sul, os agricultores não puderam acessar a esses programas porque o seu município não tinha decretado estado de emergência. Então, nós aprendemos com o erro.
Agora, a primeira questão que nós entregamos, inclusive na reivindicação que nós entregamos para a ministra, e nós estávamos com mais de 200 prefeitos no evento que foi em Santo Ângelo, aqui nas Missões, quarta-feira, foi fazer com que os prefeitos, né, construíssem esse decreto, né, esse estado de emergência, para não acontecer isso lá na frente. Então, hoje nós temos mais de 200 municípios no Rio Grande do Sul com um decreto de estado de emergência já publicado, né? Isso é uma coisa importante. E a questão também do levantamento de safra, né, nós colocamos que no dia 15 de abril, a partir do dia 15 de abril, 15 de janeiro, nós íamos fazer um levantamento, isso é um pedido para a ministra, feito pela Conab, né, com muito rigorismo técnico, para nós ter um número de perdas. Senão cada instituto, né, fica levantando um número e fica difícil. E também nós pedimos para a ministra a prorrogação, né, dessas contas vincendas a partir de janeiro até julho, né, para que em julho, juntamente aí com a construção, junto ao Banco Central, essas contas vincendas relativas à cultura do milho, né, que seriam pagos com a colheita de milho e de soja, elas seriam transferidas para julho. Então, esse basicamente foi o eixo, né, do documento que as entidades do Rio Grande do Sul entregaram para a ministra agora quarta-feira. E uma questão muito forte no Rio Grande do Sul, que pega muito corpo, né, é nós mudar um pouquinho lá a questão do Código Florestal, né, e permitir que se armazene água nas APPs. Se nós permitir essa questão de armazenar água em APP, né, quer dizer, um local para armazenar água para irrigação, aí nós vamos ter, não a resolver o problema de água no Rio Grande do Sul, mas nós vamos ter uma garantia de que parte, pelo menos, do milho consumido na indústria da proteína animal seja produzido aqui no Rio Grande do Sul através da segurança da irrigação. Certo, Paulo, eu justamente perguntar isso, como o setor produtivo aí já se mobiliza para uma possível adoção de tecnologias para a preservação de água, né? O que vocês já têm de concreto nessa discussão? Quais são os próximos passos nesse ano? Isso aí nós não estamos fazendo um embate, né? Nós estamos construindo com convergência, principalmente com a Procuradoria, com os promotores públicos, né? No sentido da lei. Nós entendemos que a água tem uma função social, hoje essa função social ela é permitida, né? Por exemplo, para geração de energia, para consumo humano, né? Mas nós queremos que também seja permitido para irrigação. Por que esse pedido? Porque nós entendemos que a produção de alimento, né, ela é imprescindível, ela é nobre, né? Então, isso que nós estamos querendo mudar. Então, de forma convergente, nós temos muitos deputados, né, senadores do Rio Grande do Sul que estão convictos disso. Tá? E eu vou repetir, a única forma de nós produzir, principalmente milho, no Rio Grande do Sul, de uma maneira estável de produção, onde o produtor não corra o risco que sempre está correndo, né? E até o mercado de não ter o produto, nós ter mais, uma participação mais efetiva, maior da irrigação na produção do Rio Grande do Sul. Paula, a gente está num ano aí cheio de desafios, né? Tem a questão climática, também tem a pandemia, né, com a Omicron. Como as cooperativas já se articulam, né, com um possível retorno, por exemplo, de lockdown? Vocês já têm conversas nesse sentido sobre a pandemia? Sabe, Raíssa, que um dos maiores desafios que o setor do agro foi testado até hoje na sua história, né, foi essa questão de que o agro não para, entendeu? Nós passamos por esse período todo da pandemia, desde março, né, de 2020, estamos aí quase com 2 anos nessa questão da pandemia, né? Todos os cuidados, nós enfrentamos muitas adversidades na questão dos frigoríficos, principalmente, onde tem uma grande concentração de pessoas trabalhando, né? E o agro passou muito bem por isso. Se você vê os casos, né, no agro, no interior, eles são bem menores. Então, claro que todos os cuidados têm que ser tomados, né? Mas eu entendo que das poucas coisas positivas que houve nessa questão junto à pandemia, né, foi a questão da valorização do produtor, das suas cooperativas, da sua indústria, né? Por que isso? Por causa da questão do abastecimento, né? Não tem pandemia que faça uma pessoa parar de se alimentar. Então, todo ser humano teria que ter, isso seria até uma justiça social, né? Se alimentar 3 vezes ao dia. E alguém tem que produzir isso. Então, se há um reconhecimento que houve nessa crise toda aí, né? Nesse momento triste da humanidade, foi reconhecer
que não houve desabastecimento, não houve no Brasil e não houve no mundo. E muito mérito disso se dá ao produtor brasileiro, né, suas cooperativas, suas empresas. Né? Nós temos alimentando os brasileiros e o mundo. E acho que mesmo com a diversidade da questão da pandemia, né, tendo um novo surto, um novo pico, nós vamos ter a responsabilidade de todo mundo se cuidar, mas nós vamos ter também a responsabilidade de produzir alimentos para a população. Tá certo, muito obrigada, Paulo, seja sempre bem-vindo. Eu é que agradeço, boa tarde a todos.